Tem uma outra coisa que também está presente aqui, eu quero debater contigo. Acompanha comigo aí na tela. Vou diminuir um pouquinho o nível do zoom. Assim como nós encontramos a opção compartilhar com, mais abaixo existe uma opção chamada propriedades. Propriedades, que tu pode visualizar as propriedades de configurações dessa pasta. É isso que nós vamos fazer agora. Vamos visualizar as propriedades de configuração dessa pasta. Quando eu cliquei com o botão direito do mouse sobre essa pasta, no menu que se abre, eu vou escolher propriedades. Fiz isso agora. Quando eu escolho propriedades, ele exibe esta caixa de diálogo chamada propriedades da pasta. Observa lá comigo, então, apareceu de fato a caixa de diálogo mostrando as propriedades de alunos, quer dizer, as propriedades da pasta alunos. Nessas propriedades eu também tenho opções que me mostram aqui compartilhamento e opções que me mostram segurança. Se eu escolher a opção compartilhamento, que é o que nós estamos discutindo agora, eu também vou poder definir aqui quais são os elementos para compartilhamento e até compartilhamento avançado. Se eu clicar, por exemplo, na opção compartilhar, então ele exibe a caixa de diálogo, permitindo o usuário definir com quem ele deseja compartilhar essa pasta. Olha lá, escolha as pessoas com as quais irá compartilhar, que é a mesma história que nós explicamos antes, de compartilhar com pessoas específicas. Então, eu poderia ter escolhido clicar com o botão direito do mouse, compartilhar com, e aí escolher pessoas específicas, ou clicar com o botão direito do mouse e escolher propriedades. Porque quando eu escolho propriedades, eu posso então definir dentro lá das propriedades uma área chamada compartilhar. Olha lá, ó, de novo. Cliquei com o botão direito e escolhi propriedade, certo? Aqui existe uma guia chamada compartilhamento. E eu posso então definir compartilhar com pessoas específicas. Perfeito. Outro item, eu poderia ter escolhido segurança. E aqui é interessante porque quando a gente clica na guia segurança das propriedades da pasta, tu pode definir quais são as permissões que tu deseja aplicar para essa pasta. O que significa permissões? Primeiro, eu compartilhei essa minha pasta, por exemplo, com determinados usuários. Mas agora eu quero alterar ou editar as permissões de acesso a essa pasta. Posso fazer isso. Em que itens eu posso realizar? Acompanha comigo. O usuário pode alterar várias configurações de permissões. Ele pode definir controle total, permitir ou negar. De repente eu vou lá e vou definir que eu estou permitindo que os outros usuários que têm acesso a essa pasta possam ter controle total. Então eu boto permitir. Mas de repente eu não quero permitir controle total, então eu posso negar. Aí aqui tem a opção modificar. Vou permitir ou negar. Aí eu vou indicando se eu quero permitir ou negar, modificar essa pasta. Se eu vou permitir ler e executar, posso permitir ou negar. Leitura, se eu vou permitir de repente a leitura ou vou negar. Gravar na pasta, será que eu vou permitir ou negar? O importante é isso. O usuário pode então clicar no botão direito do mouse, escolher propriedades e alterar as propriedades de segurança. Nessas propriedades de segurança, eu vou indicando se eu vou permitir ou não, isto é, permitir ou negar determinados elementos de acesso a essa pasta. Então eu quero permitir, por exemplo, somente a leitura. Se eu quero permitir somente a leitura para aqueles usuários, então eu vou marcar permitir leitura e todo o resto eu vou colocar negar. Por que todo o resto eu vou colocar negar? Porque eu quero permitir somente a leitura. Então percebe que eu posso ainda compartilhar e alterar ou editar as permissões, indicando o que os outros usuários vão poder realizar nessa pasta. Como eu disse, quero permitir que os outros usuários façam somente a leitura. Bem, então eu venho aqui, peço para editar e marco permitir leitura. E o resto eu coloco negar, porque eu vou permitir somente a leitura. É isso. Isso que é interessante quando a gente fala sobre as propriedades da pasta. Outra coisa aqui, ó. Além disso, nessas propriedades da pasta,
que se abre lá, sempre lembrando, isso tu acessou clicando com o botão direito do mouse numa determinada pasta e escolheu propriedades, certo? Aqui nas propriedades da pasta, tu já poderia ter definido somente leitura de arquivos da pasta. E aí tu tá só permitindo aqui como atributos a leitura. Poderia desmarcar isso. Ou ainda poderia ocultar, colocando como atributo oculto. E ainda alterar configurações avançadas. Vamos acompanhar comigo essas configurações avançadas. Acompanha lá. Clicar aqui onde diz avançados. Aí apareceu aqui, atributos de compactação e codificação. Quer dizer, eu posso inclusive pedir para compactar o conteúdo para economizar espaço em disco. Quer dizer, nas propriedades de uma pasta, o usuário ainda pode pedir para compactar o conteúdo dessa pasta, porque aí ela ocupa um espaço menor no armazenamento. Então podemos também compactar o conteúdo da pasta para economizar espaço em disco. Compactar significa comprimir esses arquivos para que eles ocupem um espaço menor no disco. Outra opção que eu teria para aumentar a segurança é criptografar o conteúdo dessa pasta para proteger os seus dados. Quando eu peço para criptografar o conteúdo para proteger os dados, eu estou codificando para garantir o que nós chamamos de sigilo das informações ou confidencialidade. Percebe então que quando eu falo sobre propriedades, eu tenho várias opções. Nas propriedades eu posso compartilhar com determinados usuários ou até com um grupo doméstico, com um grupo de rede. Eu posso alterar as permissões lá na guia segurança, dizendo que eu vou permitir ou não, por exemplo, permitir somente a leitura e não a gravação. Posso também compactar o conteúdo para que os arquivos armazenados nessa pasta ocupem um espaço menor, economizando espaço em disco. E também posso aumentar a segurança, porque eu posso pedir para criptografar o conteúdo, codificando justamente para aumentar o sigilo e a confidencialidade desses dados. Quero aumentar a segurança, mantendo esses dados criptografados aqui dentro dessa pasta. Tudo isso o usuário pode fazer, vou repetir, clicando com o botão direito do mouse na pasta e escolhendo propriedades. Acompanha de novo aí na tela. Clico com o botão direito do mouse na pasta. No menu que se abre eu vou escolher propriedades e ali então vem as propriedades, como eu expliquei. Indica aqui o local onde a pasta está armazenada, quando foi criada, os atributos somente de leitura ou ainda se vai ficar oculto. O usuário ainda pode clicar em avançados, pedindo para compactar, para economizar espaço ou criptografar. Ele pode também alterar as configurações de compartilhamento, definindo com quem ele deseja compartilhar essa pasta. E também pode alterar as configurações de segurança, onde ele vai decidindo o que ele vai permitir ou negar em relação ao acesso a essa pasta. Bem, tudo isso eu fiz clicando com o botão direito do mouse na pasta e pedindo propriedades. Mas lembra...